Eu sou Anubis e desde já serei seu anfitrião. Contemple minha nova face. É assim e de muitas outras formas que você me verá de hoje em diante. E antes que me perguntem sobre a parte 5 de Recordações Macabras, direi: ela está pronta. Vos asseguro disso, mas só poderão vê-la quando eu vos achar merecedores, pois, ultimamente, alguns de vocês têm se comportado mal. Muito mal. Bem, não é disso o que falarei hoje, e sim de uma história real muito intrigante. Final de tarde, setembro de 1941, o corpo de um homem foi encontrado em sua casa em Denver, nos Estados Unidos. Philip Peters havia morrido há alguns dias e não foi de morte natural, não. Ele foi encontrado com muitos hematomas, o que deixava claro que havia sido espancado até a morte. Começava então uma intensa caçada por um criminoso, porém, diferente de outros crimes, a polícia local precisava antes desvendar um enigma surpreendente. Quando Philip Peters foi morto, ele estava trancado dentro de sua casa. Portas, janelas e qualquer tipo de entrada e saída, tudo fechado e sem sinais de arrombamento. A própria vítima foi quem havia trancado a casa. Um mês, 2 meses, vários meses. A equipe de investigadores que estava no caso não fazia ideia de por onde começar. Nenhuma pista, nenhuma evidência. Um crime perfeito? O tempo passou e a viúva e o filho de Philip voltaram a viver na casa, pois sim, ele tinha família. Há um ditado que diz que após a tormenta surge a bonança. Pois bem, isso não funcionou para a família do falecido Philip. Dentro da casa, coisas estranhas começaram a acontecer. Barulhos inexplicáveis, ruídos e sons de como se algo estivesse rastejando pelo chão. Luzes que acendiam e apagavam sozinhas. Passos na escada. Até mesmo os vizinhos testemunharam ter visto e ouvido coisas estranhas por lá. E esses acontecimentos estranhos eram frequentes, e para a família não restou dúvidas de que a casa era mal assombrada. No entanto, antes de chegarem a essa conclusão, a polícia foi notificada dos fatos e até investigaram tudo, mas não encontraram uma resposta para tais acontecimentos. Com medo, a família resolveu se mudar. Intrigado com tudo o que já havia acontecido, o investigador que tomava conta do caso resolveu que dedicaria grande parte de seu tempo para tentar solucioná-lo de uma vez por todas. Ele havia revisto todos os relatórios e depoimentos desde que o assassinato ocorreu e mais uma vez não encontrou nada. Novamente sem respostas, o investigador resolveu montar turnos de vigilância intensiva ao redor da casa. Ele passou semanas vigiando o local até que, quase um ano depois do assassinato, precisamente em julho de 1942, os policiais que faziam o turno à paisana notaram quando uma sombra se movimentou através da janela do andar de cima da casa. A janela ficava no sótão e era bem pequena. Os policiais então entraram na casa e quando chegaram no sótão, se depararam com um homem que tentava a todo custo se espremer em um pequeno espaço que ficava na parede. Os policiais descobriram que aquele homem
vivia na mesma casa onde Philip havia sido assassinado. Ele não só havia entrado lá, ele vivia lá. E, obviamente, ele havia matado Philip. O criminoso utilizava como abrigo um pequeno buraco onde ficavam duas paredes em paralelo no sótão. Era realmente um espaço apertado. Dificilmente a maioria das pessoas comuns passariam por aquele buraco. Depois de ter sido detido, o homem confessou que matou Philip. Quando precisava comer e beber, ele descia do sótão para a cozinha. E foi em uma dessas incursões que ele havia cometido o crime, pois Philip o havia pego roubando comida de sua geladeira. E foi por esse motivo que ele foi espancado até a morte. O assassino se chamava Theodore Cones. Ele pegou alguns anos de prisão e ficou conhecido na região local como o Homem-Aranha, pois, além de ser capaz de viver em um sótão escuro, assim como as aranhas costumam fazer, ele tinha um aspecto estranho. Seus dedos eram finos, extremamente alongados. Era bem magro e também era encurvado, mas incrivelmente flexível. Tanto quanto uma pessoa que pratica yoga há anos pode ser. Eu lhe disse que essa é uma história real? Ah, sim. Agora me lembro de ter dito isso. E antes que eu me esqueça, fica aqui a minha pergunta. Você tem absoluta certeza de que está só em sua casa? Hã?